Bom dia a todos. Linguagens, códigos e suas tecnologias. Professor Éder, quem vos fala. Nossa reflexão de hoje é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. Dalai Lama. Ao passo que o defeito que você vê no outro é dele. Você não vai conseguir mudar nunca. Então, continuando nosso estudo do Enem 2020, hoje uma aula de produção textual, onde nós vamos estudar a análise da proposta a partir do tema e do gênero. O objetivo é conhecer os tipos de texto que comumente aparecem nas propostas de redação do Enem. Então, a proposta de redação do Enem, elas trazem, ou elas podem trazer, uma série de tipos de texto que você tem que fazer uma análise dessa proposta para saber como é que você vai desenvolver a sua produção textual. Então, primeiro, análise de texto de campanha de conscientização. Então, se lá na proposta de produção textual tiver uma campanha de conscientização, como é que você vai fazer para poder desenvolver, para entender a proposta e desenvolver o seu texto? Para se adequar ao critério mais importante da redação, é preciso você compreender o tema a ser debatido no texto. Por isso, você precisa fazer uma leitura atenta, acurada da proposta de redação, que é fundamental a esse quesito. Então, grande parte dessas propostas de produção de redação do Enem, elas trazem um texto de campanha de conscientização. Mas o que seria esse tipo textual? Ora, a campanha de conscientização, ela trata-se de um texto objetivo que apresenta ideias que devem ser defendidas a respeito de um problema social. Então, o cerne é um problema social que envolve a sociedade. Então, o discurso do texto, muitas vezes, ele vai apresentar um tom de conselho, com verbos no modo imperativo, indicando ações que podem ser tomadas pelos cidadãos comuns para resolver aquela questão que aflige a sociedade. Então, dessa forma, a proposta do Enem ela vai auxiliar o candidato a pensar no grande desafio da redação, que é o que? Propor uma intervenção social para o problema apresentado, que é a competência 5 do seu texto. No entanto, alguns desses textos eles apresentam apenas a definição do tema, do assunto, e junto a essa definição, um encaminhamento para a ideia de conscientização. Análise de notícia. Então, é comum as propostas de redação apresentarem um texto de notícia sobre o tema. Qual é a função desse tipo de texto? Predominantemente, a notícia ela tem a função de informar. Então, dessa forma, com esse tipo textual, a proposta ela quer lhe fornecer um contexto, ou seja, um recorte temático e ainda ajuda a pensar na problematização do tema, do assunto, buscando exemplos concretos sobre ele. Então, o gênero notícia ele será muito bem-vindo nesse sentido de contextualizar e buscar na vida real exemplos daquilo que está se colocando, daquela problematização, para você pensar sobre aquela problematização. Então, esse gênero vai apresentar a seguinte estrutura. Primeiro, as informações mais importantes elas constam no primeiro parágrafo, logo que é chamado de lead. Quais são essas informações? O que, quem, quando e por quê. E lembrar sempre, diante da análise de notícia, não copiar as informações, buscar sempre identificar o que está nas entrelinhas do texto e relacionar os conhecimentos que já você tem, que você traz sobre o tema, ok? Terceiro, leitura de texto de lei, que também é muito comum na proposta do Enem, ele trazer um texto legal, um texto de lei. Então, os temas do Enem, como são problemas sociais que de alguma forma já foram analisados por estudiosos ou autoridades políticas e lideranças, são propostas que trazem textos de lei. Então, desde 2013 tem sido recorrente o uso da lei, inclusive como um recorte temático nas propostas. Por ter um discurso legislativo, esse gênero textual é bem objetivo, pois ele precisa passar uma mensagem clara sobre comportamentos e ações que os cidadãos devem tomar. Então, dessa forma, a análise desse tipo de texto vai possibilitar você indicar quais os desvios de ética, de conduta moral que foram responsáveis pela criação dessa lei, que podem fornecer o que aí pistas das possíveis causas do problema em questão. Então, pode-se ter a situação na qual o texto legislativo é a base para a discussão sobre o problema apresentado. Ou melhor, a implementação da lei é apresentada como um problema.
Foi o que ocorreu, por exemplo, com a proposta do Enem de 2013, onde ele falava sobre os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Nesse caso, a proposta apresentou um texto explicativo sobre a lei, pois o objetivo era o quê? Era que o candidato analisasse os resultados esperados e obtidos com a lei seca. 4. Análise de infográfico. O que é um infográfico? O infográfico é um gênero que mistura o texto verbal e não verbal, a partir de informações, de dados e de imagens. Então, enquanto um gráfico ele apresenta apenas os dados estatísticos, o infográfico pode trazer descrições sobre os dados e as imagens que os ilustrem. Em uma proposta de redação do Enem, o infográfico ele vai possuir a função de alertar, chamar a atenção do candidato sobre a relevância e importância do tema, mas também ele já pode antecipar algumas formulações de argumentos por meio das descrições feitas sobre os dados, pois estas descrições elas já podem apresentar possíveis análises, né, que aqui você pode tirar como conclusão. 5. Análise de texto opinativo. Também é muito comum os textos de opinião. Os textos de opinião são aqueles que defendem o posicionamento de alguém frente a um tema, frente a um assunto. Nesse sentido, é muito relevante a presença desse tipo textual na proposta de redação, pois essa proposta ela tende a encaminhar o candidato a pensar sobre o problema ou a problemática do tema e, ao mesmo tempo, já selecionar argumentos de acordo com as ideias defendidas pelo autor. Esse tipo textual é publicado em meios jornalísticos e, por vezes, eles apresentam uma linguagem informal, descontraída, né? Sendo assim, eles não são referências sobre o tipo de vocabulário e construções linguísticas a serem utilizadas na redação, mas elas são um apoio para a seleção de ideias que vão reforçar ou ajudar a construir e estruturar a sua linha de argumentação. 6. Análise de trecho de livro. Quando um trecho de livro aparece numa proposta de redação, o candidato ele deve avaliar qual é o objetivo desse trecho, o que aquele trecho o que ele está significando, qual é a função dele ali. É conceituar, é informar, é argumentar. Então, sempre na leitura de um trecho de um livro, é interessante que você se atente ao título da obra, de onde aquele trecho foi tirado, porque ele também pode ser significativo para a compreensão do tema. Então, geralmente, esse tipo de texto já tem o objetivo de argumentar, diferentemente do anterior. Nele, o candidato, você tem auxílio para elaborar questionamentos, perguntas sobre o quanto o processo de leitura se dá antes mesmo do letramento. Então, dessa forma, busca-se o quê? Ampliar-se a visão sobre o assunto a ser discutido, a ser dissertado argumentativamente. 7. Análise de tirinha, também é muito comum, sempre aparece nas propostas de produção do Enem. Então a tirinha de história em quadrinho, HQ, ela é um tipo textual que apresenta uma linguagem híbrida, verbal e não verbal. Então dessa forma, para a compreensão completa da ideia do texto, é necessário uma análise sobre os dois tipos de linguagem, o que está sendo dito através da linguagem verbal, o que está sendo dito através da linguagem não verbal. Então esses textos apresentam uma linguagem humorística e muitas vezes a figura da ironia está sempre presente, o que requer do leitor uma leitura mais apurada e atenta. A análise de charge também vai no mesmo sentido. A charge é um tipo textual composto, na maior parte por linguagem não verbal, e possui poucos elementos verbais, como uma frase. Então o conteúdo também é irônico, promovendo crítica a algum tema da atualidade. 9. Análise de trecho de reportagem, que também é um gênero jornalístico. Então a reportagem, como gênero jornalístico, ela tem como base, da mesma forma que a notícia, a informação. Então, a reportagem ela apresenta como temas acontecimentos recentes e vai explorar informações baseadas no detalhamento da ideia, a partir das questões, o que, quem, quando, onde, como e porquê. Então, observa-se que a análise do porquê se dá já por uma inferência do leitor. Então, o texto da reportagem vai apresentar informações e impressões do autor da reportagem que vão permitir ao próprio leitor, você, formar as suas próprias interpretações. Dessa forma, o candidato ele vai estar munido de certas informações sobre aquele assunto, além de poder ampliar a busca por um repertório maior a partir da leitura mais fina sobre as informações apresentadas, ok? 10. Análise de letra de música. Em relação à letra de música, que corresponde ao gênero textual poesia, ela vai exigir do leitor uma atenção para você compreender os significados que o compositor buscou atribuir ao texto. Então a letra de música, a análise dela, requer que você esteja muito atento, porque vai precisar exigir de você uma leitura fina, uma leitura acurada, uma leitura mais atenciosa.
dependendo do grau de complexidade dado pela linguagem metafórica do texto. Então, a linguagem da música, da poesia, vai ser uma linguagem extremamente metafórica, tomando a conotação como ponto de partida para criar, construir significados, sentidos. Então, você vai ter que estar muito atento a essa parte, ok? 11. Análise de gráficos. A gente viu análise de infográficos, agora análise dos gráficos. Os gráficos é um texto não verbal científico, cujo objetivo exclusivo é de apresentar informações sobre dados estatísticos que foram analisados num determinado âmbito, numa determinada amostragem, né, tempo e espaço, visando a produção de um conhecimento. Então, numa proposta de produção textual, esse tipo de informação é muito relevante para destacar a importância do tema e o quanto ele precisa ser tratado como um problema real vivenciado pela sociedade, por todos nós. 12. Análise de fotografia. Não é muito comum não, mas a fotografia ela registra de forma precisa um acontecimento num determinado espaço de tempo. Então, quando ela aparece em uma proposta de intervenção, ela tem a função muito além de ser meramente ilustrativa, de ilustrar, pois a fotografia enquanto um registro, né, um registro específico de um momento no tempo, ela é capaz também de fornecer uma dada visão ou uma perspectiva sobre o assunto ou parte fundamental desse assunto que está se tratando na proposta de produção. Então, outro elemento muito importante da fotografia é a sua legenda. O que diz a legenda a respeito da fotografia? Que geralmente é uma frase curta e descritiva que tratará informações sobre o contexto da foto, o que vai permitir você, enquanto leitor, analisar outros aspectos a partir dessa informação. 13. Análise de trecho de carta. A carta, né, um gênero de correspondência, sendo assim é visível a interlocução, a conversa, o diálogo entre o enunciador da carta, aquele que escreve, o remetente, e o seu receptor, o destinatário da carta, e principalmente a mensagem transmitida entre eles. Então, a carta como gênero epistolar, quando ela vai aparecer nesse tipo de texto, em uma proposta de redação do Enem, ela é de extrema importância. Você está atento para ela, buscar identificar, antes de qualquer coisa, qual é o objetivo do remetente, do enunciador da carta. Que mensagem ele pretende transmitir? De que forma ele está transmitindo essa mensagem? E se sua opinião apresentada no texto, a opinião do enunciador da carta, que eu estou me referindo, fornece base crítica a você, né, para analisar e para fazer uma crítica ou construir sua opinião a respeito daquilo que está sendo ventilado. 14. Análise de depoimento. Em uma proposta de redação, só aparecem textos científicos? Claro que não. Notícias, textos de lei, não. Pode aparecer também, como texto motivador, um depoimento, né? Então, os textos, um depoimento, que é um relato pessoal, ele pode servir para apresentar informações sobre o tema de forma a motivar o candidato a escrever. Então, o depoimento ele é um tipo de texto oral que pode ser transcrito, principalmente com o objetivo de desenvolver a experiência de alguém que vivenciou um certo acontecimento, que passou por um certo fato que é relevante para a discussão da proposta, e por isso é comum esse depoimento aparecer em notícias, em reportagens ou em pesquisas científicas. Análise da frase temática. Pronto. Uma redação boa, ela nasce primeiramente da sua compreensão sobre o assunto. E para isso é necessária uma leitura da proposta de redação completa. Sendo assim, é essencial que você trabalhe e aprofunde a análise da frase temática. Ou seja, você deve fazer as perguntas para a frase temática. Que perguntas? Como essa questão surgiu? No que ela implica na sociedade, para o conjunto de pessoas, para nós, para a vida real?
ela é tratada como um problema na nossa sociedade, por nós, por nossa comunidade? Ela já obteve resultado positivo quanto a isso? E existe alguma legislação que contempla essa situação? Então, a análise da frase temática é uma condição sine qua non para você entender a proposta de produção e passar a escrever, porque é sobre essa análise, a importância do entendimento da proposta, que vai versar todo o seu planejamento do texto e a estruturação desse mesmo, ok? Então, todo tema de redação, ele apresenta um recorte temático, ou seja, particularidade que deve ser discutida sobre o tema. Por exemplo, a frase temática do Enem de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O que ressalta-se aí? A ideia de persistência. Então, para a identificação completa do contexto do tema, do assunto tratado, da frase temática, é relevante e importante pensar que os temas, os assuntos do Enem, eles vão se referir a Brasil. Então, portanto, é imprescindível notar que a seleção de ideias, seja na área da história, das atualidades, devem partir do contexto brasileiro. Então, além disso, pensar a persistência, no caso do exemplo, existe devido ao contexto. Que contexto? Cultural, social, político, né? Então essas são as questões e análises que deve ser feita, ok? Até breve.